Destinados a vencer. Capítulo 1. Os caminhos que se cruzam. Lucas tinha 17 anos, estava no meio do terceiro ano do ensino médio, e também era o filho do meio da casa dos Costa. Às vezes parecia que ele vivia bem no centro de tudo, nem tão à frente como o irmão mais velho, nem tão no início como a irmã mais nova. Seu pai, Carlos, era contador e vivia falando em números, planos e organização. A mãe, Mariana, era enfermeira, sempre atenta aos detalhes, cuidando de todos como se a família fosse o seu paciente mais importante. O irmão mais velho, Tiago, já morava um pouco na cidade vizinha para cursar contabilidade, seguindo quase naturalmente os passos do pai. E a caçula Larissa estava começando agora o primeiro ano do ensino médio, cheia de sonhos e perguntas. Mas havia um momento em que todos eram iguais, sem números ou estudos para separá-los, as manhãs de fim de semana. Antes mesmo do sol ficar muito forte, especialmente agora com o calor típico de Natal batendo cedo, a família já estava pronta na porta de casa. Cada um com sua bicicleta, o pai com a mais resistente, a mãe com a leve, Tiago com a que usava na cidade universitária, Larissa com a sua cheia de adesivos coloridos. E Lucas com a sua simples, mas que ele conhecia cada barulho e cada curva. Vamos pelo caminho da orla hoje? Sugeriu o pai, ajustando o capacete. O vento vem bom do mar. Combinado, disse a mãe, já pedalando devagar para começar. Por quilômetros, eles seguiam lado a lado. Às vezes conversavam sobre as aulas, sobre o trabalho ou sobre as novidades. Outras vezes só ouviam o som dos pneus no asfalto, o vento nos cabelos e as ondas batendo não muito longe dali. Naquela manhã, quando pararam para descansar em uma sombra e beber água, Tiago disse: "O pai já me mostrou algumas planilhas da empresa, diz que um dia todo esse trabalho vai ser nosso." Lucas ficou em silêncio, olhando para a estrada que desaparecia no horizonte. O irmão parecia tão certo do seu caminho, e ele ainda não sabia muito bem para onde queria ir. Só sabia que gostava de sentir o movimento, de ter todos ao seu lado. "Não precisa decidir tudo hoje, filho", sussurrou a mãe, pousando a mão leve no seu ombro, como se tivesse lido seu pensamento. "O melhor de pedalar é que a gente pode escolher a rota enquanto anda." Lucas sorriu, respirou fundo o ar salgado e subiu novamente na bicicleta. A estrada estava ali aberta à sua frente. Destinados a vencer. Capítulo 2. Uma nova paixão. Uma noite, enquanto os outros já estavam ocupados com seus afazeres, Lucas ligou a televisão e parou em uma transmissão que não conhecia. Era a grande final do Campeonato Nacional de Basquete. No começo ficou só olhando por curiosidade, mas logo não conseguiu mais desviar o olhar. Ficou fascinado com cada detalhe, os dribles rápidos que pareciam uma dança, os arremessos certeiros até de longe, e acima de tudo, como ninguém jogava sozinho. Tudo era trabalho em equipe, cada um ajudando o outro. Assistiu até o último segundo da partida e já sentia, alguma coisa tinha mudado dentro dele. Passou os dias seguintes procurando saber mais sobre o esporte, vendo vídeos de jogadas e entendendo as regras. Quando chegou o fim de semana, foi direto com seu dinheiro economizado até o shopping. Comprou uma bola nova de basquete brilhante e laranja, e também algumas camisetas com os símbolos dos times que ele tinha gostado mais. "Vamos até a quadra do bairro agora?" Chamou logo seu melhor amigo Ricardo, assim que o encontrou. Chegando lá, começaram com um desafio um contra o outro. Lucas tentava repetir os movimentos que tinha visto na televisão, a forma de segurar a bola, o passo antes de arremessar. Para sua própria surpresa, parecia natural, como se aqueles movimentos já estivessem esperando um lugar para sair. Tinha uma desenvoltura que nem imaginava ter. A cada vez que a bola batia no chão ou passava suavemente pelo aro, ele se sentia mais feliz e animado. "Você viu que parece que já joga há anos?" disse Ricardo, limpando o suor da testa. Lucas parou por um instante, segurando a bola contra a cintura, e sorriu olhando para a quadra. Eu sinto que isso é realmente o que eu gosto de fazer. E sabe o que eu pensei? Quero fazer educação física na faculdade. Quero aprender tudo direito, para depois poder ensinar e fazer o basquete crescer aqui na nossa cidade também." Ricardo bateu a mão na sua para cumprimentá-lo. "E eu estarei lá para ajudar você nesse time." Destinados a vencer.
Capítulo 3. O caminho escolhido. Chegou o dia em que Lucas reuniu coragem para contar à família. Estavam todos à mesa para o jantar, quando ele pôs os talheres de lado e disse com voz firme: Pai, mãe, eu decidi o que vou cursar. Quero fazer educação física. Houve um silêncio breve. O pai olhou para a mãe e depois respondeu com cuidado: Filho, eu sempre imaginei que você viria trabalhar comigo no escritório, como Tiago. É uma profissão segura, com futuro. O esporte é uma coisa bonita, mas dá para viver disso? A mãe também pareceu preocupada. Nós só queremos ver você bem e tranquilo, Lucas. Mas Lucas balançou a cabeça, seguro de si. Eu entendo os planos de vocês e agradeço por pensarem em mim, mas essa é a minha escolha. É onde eu sinto que posso fazer o meu melhor. Vendo que ele já tinha pensado muito e estava decidido, o pai suspirou, mas abriu um sorriso de compreensão. Se é o que você quer de verdade, e vai lutar por isso, nós estamos com você. O nosso apoio nunca vai faltar. É isso aí, completou a mãe, aproximando-se para beijar sua testa. O importante é você ser feliz no caminho que escolher. Meses depois, Lucas entrou na universidade para começar o curso dos seus sonhos. E não perdeu tempo. Logo no primeiro dia, foi procurar saber sobre a equipe de basquete. O time existia, mas tinha poucos integrantes e quase ninguém lembrava das suas partidas. Cheio de disposição e paixão pelo esporte, Lucas foi logo participando, sugerindo treinos e mostrando como jogava. Tanta dedicação e alegria chamaram logo a atenção do técnico, que não demorou a chamá-lo de lado. Você tem jogo, mas acima de tudo tem espírito de líder. Gostaria de ser o capitão dessa equipe? Lucas aceitou de imediato. E como capitão não parou só nas quadras, foi pelos corredores, nos intervalos das aulas e nas redes sociais da universidade, chamando a todos para conhecer o esporte. Não importa se nunca jogou, dizia ele aos colegas, o basquete é feito de gente que quer aprender e fazer junto. Aos poucos, as quadras foram ficando mais cheias, e o nome do time começou a ser conhecido por todo o campus. O que parecia uma ideia pequena, já estava começando a crescer. Destinados a vencer. Capítulo 4. Vitórias e um novo olhar. Com a energia e a dedicação de Lucas, o time de basquete deixou de ser apenas um grupo pequeno e passou a ser motivo de orgulho para toda a universidade. Nenhum treino era deixado de lado, juntos aperfeiçoavam cada passe preciso, cada drible rápido e seguro, cada arremesso estudado até encontrar o ângulo perfeito. Lucas ensinava o que sabia, ouvia os colegas e fazia com que cada um se sentisse importante, pois sabia que um time só vence quando todos jogam juntos. Logo começaram a participar de disputas, primeiro campeonatos entre faculdades da cidade, depois torneios regionais, pouco a pouco, chegaram até as competições nacionais. Onde chegavam, levavam garra e alegria, e os resultados vinham, medalhas, troféus e o reconhecimento de todos que assistiam às suas partidas. Entre as aulas de educação física e os treinos que iam até o entardecer, Lucas conheceu Clara. Ela cursava direito, sempre com livros nos braços e um sorriso calmo no rosto. Começaram se encontrando na biblioteca ou na entrada do ginásio quando ela saía das suas próprias aulas. Logo se tornaram grandes amigos, ela ouvia com atenção suas histórias de jogos e planos, e ele gostava de ouvir como ela pensava em organizar e ajudar as pessoas através das leis. Com o tempo, cada conversa durava mais, cada olhar parecia demorar um pouco mais. Lucas sentia que aquela amizade era especial, e que talvez, com o tempo, algo mais lindo pudesse crescer entre eles. Destinados a vencer. Capítulo 5. O jogo e a vida. Os últimos meses do curso chegaram depressa. Lucas já via a formatura se aproximando, mas havia um último grande desafio antes de receber o diploma. Os Jogos Nacionais Universitários seriam realizados justamente em Natal, na sua cidade, e toda a torcida esperava muito do time que ele ajudara a construir. Entre organizar os últimos treinos e arrumar as coisas para a cerimônia de formatura, Lucas sentia que não podia mais guardar o que sentia. Deixou de lado a timidez que às vezes ainda aparecia, e em um fim de tarde, quando os dois estavam sentados na arquibancada vazia do ginásio, ele olhou nos olhos dela e disse:
Clara, todo esse tempo ao seu lado me mostrou que as melhores coisas da vida não são sozinhas. Eu gosto muito de você, e queria saber se quer ficar comigo de um jeito mais especial. Quer namorar comigo? Clara sorriu com os olhos brilhantes e segurou a mão dele. Eu já esperava por isso. E a resposta é sim. Nos dias dos jogos, com o coração cheio de alegria e confiança, Lucas e os companheiros jogaram como nunca. Cada passe, cada defesa e cada ponto pareciam vir de uma força toda unida. Conseguiram chegar até a decisão e conquistaram um lugar entre os melhores do país, recebendo aplausos de todos, da torcida e da família que estava ali na primeira fila. Depois de toda a emoção das partidas, chegou o dia da formatura. Ao vestir a beca e receber o diploma de educação física, Lucas olhou para a plateia. Viu os pais orgulhosos, Tiago e Larissa batendo palmas animadas, Ricardo com um sorriso largo e Clara com um buquê de flores na mão. Ele não era mais apenas o jovem que gostava de andar de bicicleta ou que tinha descoberto uma paixão diante da televisão. Agora estava ali pronto, um profissional formado com um sonho para realizar, pessoas queridas ao seu lado e a certeza de que ao escolher o seu próprio caminho, tinha encontrado o verdadeiro jeito de vencer na vida. Destinados a vencer. Capítulo 6. A semente na quadra. Agora que já tinha o diploma nas mãos, a verdadeira jornada de Lucas começava. O seu grande objetivo não era apenas trabalhar, ele queria fazer do basquete uma ferramenta para mudar um pouco a realidade ao seu redor. Queria plantar uma semente que um dia cresceria, tornando o esporte conhecido e amado por todos, especialmente onde mais faltavam opções e esperança. Seu primeiro emprego foi em um colégio público, localizado em um bairro da periferia de Natal. Era uma região que enfrentava dias difíceis, a violência era frequente, muitos jovens viam poucas alternativas fora do que o ambiente lhes oferecia, e o colégio tentava manter-se firme como um dos poucos lugares seguros. No seu primeiro dia de trabalho, a diretora o recebeu com um olhar que misturava agradecimento e preocupação, e o levou até o pátio onde um grupo de alunas estava reunido. Pessoal, este é o professor Lucas, apresentou ela. Ele vai assumir as aulas de educação física com vocês a partir de hoje. Lucas sorriu, olhou para todas e falou com voz calma, mas cheia de certeza. Muito prazer, eu vim aqui com um plano. Nós vamos montar um time de basquete, e vamos treinar muito para aprendermos e jogarmos bem. Algumas meninas trocaram olhares entre si e uma delas, mais à frente, perguntou: Professor, mas por que a gente? Por que não chama os meninos? Eles que gostam mesmo de esporte, só pensam em futebol, não é mesmo? Lucas balançou a cabeça devagar, e o sorriso ficou ainda mais gentil. Exatamente por isso eu começo com vocês. Os meninos já têm muitos espaços e muitas bolas de futebol rolando por aí. Mas vocês também têm força, agilidade e muita capacidade, e quase ninguém para mostrar isso. Eu quero começar por aqui com vocês, meninas, para mostrar que o basquete também tem lugar para vocês e que podem chegar tão longe quanto quiserem. Ninguém esperava por aquela resposta, mas nas palavras tranquilas do novo professor, elas começaram a sentir que talvez ali pudesse nascer algo realmente diferente. Destinados a vencer. Capítulo 7. Dedicação a cada passo. A resposta foi melhor do que Lucas esperava. Logo, 32 meninas se inscreveram e foram selecionadas para formar o time, 2 turmas completas, cheias de vontade de aprender. Os treinos começaram cedo, antes mesmo do sol ficar muito forte, ou depois das aulas, quando o calor já ameaçava diminuir. Ninguém tinha facilidade. Começavam sempre pela parte física, corridas ao redor da quadra, exercícios localizados para pernas, braços e abdômen, tudo para dar força e equilíbrio aos movimentos do basquete. Depois vinham os trabalhos com a bola, aprender a segurar com firmeza, driblar sem olhar para baixo, passar com precisão e arremessar com jeito. Muitas vezes paravam com a camisa toda suada, a respiração ofegante e as pernas pesadas. Mas Lucas sempre estava por perto, com uma palavra de incentivo. Se estão cansadas é porque estão se fortalecendo. A resistência não vem de uma hora para outra, vem de cada vez que vocês resolvem continuar, mesmo quando dá vontade de parar. Cada gota de suor é um passo a mais para se tornarem mais fortes, dentro e fora da quadra.
Com o tempo, o cansaço começou a dar lugar à segurança e agilidade. Foi então que ele reuniu todas para uma notícia importante. Quero que saibam, nós vamos participar dos Jogos Estudantis no final deste ano. Vai ser a primeira vez que esse colégio vai ter um time de basquete representando. Não vamos pedir para ganhar de primeira, mas vamos pedir para dar o melhor de si, com toda a dedicação que vocês já estão mostrando. Se fizermos isso, o resultado já será uma vitória. Ao ouvir aquilo, o cansaço pareceu desaparecer dos rostos delas. Agora tinham um motivo a mais, não era só brincadeira, era um compromisso, uma chance de mostrar que elas podiam ir muito mais longe do que imaginavam. Destinados a vencer. Capítulo 8. Planos e escolhas. Enquanto o trabalho no colégio tomava forma, a vida pessoal de Lucas também caminhava feliz. Seu namoro com Clara ia cada dia mais forte, e ele sentiu que já era hora de dar um passo maior. Em uma noite especial, com um pequeno anel na mão, pediu que ela ficasse ao seu lado para sempre, noivaram. Ela aceitou com o coração cheio de alegria, e logo começaram a fazer planos juntos, visitando bairros e procurando um apartamento que fosse a cara do futuro lar que iriam construir. Mas no colégio, Lucas continuava firme e dedicado. Nos treinos, ele mesmo entrava em quadra com o time titular para mostrar os movimentos, ajudando a ganhar agilidade e velocidade. Ensinava cada jogada ensaiada com calma e repetia os arremessos várias vezes até que todas entendessem o melhor jeito de acertar a cesta, pois sabia que cada detalhe fazia toda a diferença no resultado final. Um dia, reuniu todas e fez um convite. Se alguma de vocês quiser, podemos ficar um pouco depois do horário normal de treino. Será um tempo a mais para aperfeiçoar o que ainda temos dificuldade. Mas saibam, isso é uma escolha de cada uma. Algumas meninas balançaram a cabeça achando que já tinham se esforçado bastante, e uma delas resolveu ir embora logo em seguida. Mas a maioria ficou ali sem hesitar. Treinaram, correram, arremessaram e repetiram os movimentos com firmeza e vontade, como se cada minuto a mais fosse uma oportunidade de crescer. Ao final daquela fase, Lucas reuniu o grupo para apresentar como tinham ficado as formações. Observando o esforço e o talento de cada uma, definimos o nosso time. Estas são as 5 atletas titulares que vão iniciar as partidas. E estas aqui são as 5 principais reservas, prontas para entrar e dar conta do recado a qualquer momento. Juntas, estas 10 são a base principal do nosso time, mas saibam que todas as outras que continuam conosco também são fundamentais, pois sem o grupo completo, nenhuma delas chegaria tão longe. E o time sentiu, não importava se era titular ou reserva, cada uma tinha o seu valor, e todas estavam aprendendo que o lugar de destaque se conquista com vontade e dedicação. Destinados a vencer. Capítulo 9. O recomeço. A menina que tinha escolhido ir embora naquele dia tinha um motivo que poucos sabiam. Seu namorado fazia parte de um grupo envolvido com a criminalidade do bairro. Uma noite foram juntos a um baile da região, quando de repente houve um tiroteio que deixou todos em pânico. O rapaz foi atingido na perna e caiu ferido, e ela mesma levou um susto enorme, foi atingida por uma bala de raspão no braço, levada às pressas para o hospital. Quando recebeu alta e voltou para casa, ficou sozinha por uns dias, pensando em tudo o que tinha acontecido. Mas não demorou muito para que ouvisse batidas suaves na porta. Eram as suas companheiras do time de basquete, trazendo mensagens de carinho e preocupação. Sentaram-se ao lado dela e conversaram com sinceridade, sem julgar. Nós ficamos muito assustadas com o que aconteceu, mas também vimos o quanto esses caminhos são perigosos e não trazem nada de bom. No basquete, a gente aprende disciplina, cuidado e a escolher o que nos faz bem. É isso que nos mantém longe de problemas. O esporte não é só correr e arremessar, é aprender a valorizar a própria vida. E então, com um sorriso acolhedor, uma delas estendeu a mão. Se você quiser, o seu lugar continua ali esperando por você. Nós queremos que volte. Ela aceitou o convite de coração, sentindo que finalmente tinha encontrado um lugar seguro de verdade. A partir daí, os treinos ficaram ainda mais intensos e cheios de vontade. Não havia mais ninguém que quisesse ir embora cedo,
Todas permaneciam depois do horário normal para aperfeiçoar o que podiam, e até mesmo nos fins de semana se reuniam na quadra. Lucas tinha conseguido bolas suficientes para que cada uma pudesse levar uma para casa. Assim, sempre que tivesse um tempo livre, tinham o basquete como companhia e como um caminho que as levava cada vez mais longe das dificuldades. Destinados a vencer. Capítulo 10. A primeira vitória. Depois de tantas orientações, preparo físico forte, jogadas repetidas várias vezes até parecerem naturais e muita dedicação de todos, finalmente chegou o grande dia, a abertura dos Jogos Estudantis. Era a primeira vez que o time de basquete do Colégio Pedro Álvares Cabral entrava em quadra para disputar uma partida oficial. Nas arquibancadas havia uma torcida especial reservada só para eles. Clara, a noiva de Lucas, estava ali com um sorriso de quem conhecia cada passo dessa caminhada. Ao seu lado, os pais de Lucas, seus irmãos Tiago e Larissa e também um amigo Ricardo. Todos tinham vindo para ver o resultado de tanto esforço. Quando o jogo começou, o que se viu foi um time que parecia jogar com um só coração. As jogadas ensaiadas saíam com uma precisão que até surpreendeu quem assistia. Os passes encontravam as mãos certas sem que precisassem olhar. A agilidade para se desviar das adversárias era fruto de tantos treinos. E os arremessos iam direto para a cesta. O entrosamento entre elas era visível. Ninguém jogava para si, todas jogavam para o grupo. A cada ponto marcado, a torcida batia mais forte palmas. Lucas, do lado de fora da linha, só observava com calma e orgulho. Via que tudo o que ensinou tinha dado certo, não só no esporte, mas na confiança que cada uma tinha ganhado. Ao soar o apito final, o placar confirmava. O time de Lucas tinha conquistado a sua primeira grande vitória. As meninas se abraçavam emocionadas, suadas mas radiantes, sabendo que aquele era só o primeiro de muitos resultados que a força de vontade poderia trazer. Destinados a vencer. Capítulo 11. O esporte que virou de todos. Nas partidas seguintes, não foi só a torcida pequena que foi assistir. Todo o Colégio Pedro Álvares Cabral se organizou para ir junto, levando faixas, cantos e muita animação para apoiar suas atletas. O clima no colégio mudou completamente, ninguém mais via o basquete como algo de poucos. Era comum ver meninos e meninas andando com bolas debaixo do braço, driblando pelos corredores nos intervalos, brincando e imitando os movimentos como se já fossem grandes jogadores. O que Lucas sonhou desde o começo já tinha acontecido ali dentro. O basquete tinha se tornado parte da rotina, paixão de quase todos. E a fama do time e da alegria que eles traziam já estava atravessando os muros do colégio. Todo o bairro comentava sobre aquelas meninas e seu professor que tinham trazido algo novo e brilhante para a região. E dentro das quadras, o sucesso continuava. Com confiança e trabalho em equipe, o time ia passando por cada fase, vencendo partidas difíceis e mostrando que merecia estar entre os melhores. Quando chegaram às semifinais, já não havia mais dúvidas. Elas eram uma das grandes favoritas para levar o título dos Jogos Estudantis. Para Lucas, ver a quadra cheia de gente torcendo, ver crianças imitando jogadas e saber que aquilo ali já não dependia só dele, era a prova de que a semente que ele plantou tinha criado raízes fortes e já estava florescendo. Destinados a vencer. Capítulo 12. O título e a conquista de todos. Passando por cada obstáculo e vencendo uma após a outra, a equipe finalmente chegou à grande final dos Jogos Estudantis. Mas elas sabiam que ali teriam o maior desafio de todos. O time adversário era uma equipe tradicional, conhecida por suas muitas vitórias e por sempre estar entre as melhores. Nada seria fácil, e cada ponto teria que ser lutado com toda a força que tinham. Antes de entrarem em quadra, Lucas reuniu todas ao seu redor. Com a voz calma, mas cheia de emoção, lhes disse: "Hoje temos pela frente um adversário forte, mas lembrem-se de quem vocês se tornaram. O que construímos até aqui já é uma vitória que ninguém pode tirar, a confiança, a união e o quanto cada uma cresceu como pessoa. Se dermos o nosso melhor hoje, independentemente do resultado, continuaremos vitoriosos. Pois esse trabalho não acaba aqui, ele vai continuar crescendo, e muitas outras conquistas ainda estão por vir."
Quando a partida começou, foi um espetáculo de emoção. O placar mudava a cada instante, ora um na frente, ora o outro, ponto a ponto, disputado em cada lance, cada defesa e cada arremesso. Mas quando o cansaço batia e a pressão aumentava, aparecia tudo o que tinham construído. A preparação física lhes dava força para continuar correndo. As jogadas treinadas 1000 vezes saíam no momento certo, e acima de tudo, elas confiavam umas nas outras como se fossem uma só. E quando soou o apito final, o placar confirmou: o time do Colégio Pedro Álvares Cabral era o grande campeão. Não houve quem segurasse a alegria. As meninas se abraçaram, pularam umas sobre as outras, chorando de felicidade. Da arquibancada, a torcida inteira desceu para se juntar a elas, colegas, professores, familiares, Clara, os pais de Lucas e Ricardo, todos formando uma grande festa em volta da quadra. Para Lucas, olhando para aquela cena, ele entendeu que tinha conseguido muito mais do que um troféu. Ele tinha mostrado que com dedicação e um caminho seguro, qualquer um pode chegar muito mais longe do que imaginava. Destinados a vencer. Capítulo final: o legado que continua. A festa do título foi só o começo de uma jornada que iria muito além das quadras. Pouco tempo depois, Lucas e Clara se casaram e construíram a sua própria família, viveram com muito amor, companheirismo e compreensão, sendo sempre o porto seguro um do outro. Na profissão, Lucas seguiu como treinador e educador, e o seu trabalho tão dedicado chamou a atenção de clubes maiores, recebendo convites para trabalhar em diferentes níveis do esporte. Mas houve uma promessa que ele nunca deixou de cumprir. Por mais que o tempo passasse e por onde mais sua carreira o levasse, ele sempre voltava ao Colégio Pedro Álvares Cabral. Continuou presente, acompanhando os novos times, dando conselhos e garantindo que aquele espaço continuasse aberto e cheio de esperança para quem viesse depois. As meninas que um dia começaram com ele, tímidas ou cheias de dificuldades, seguiram suas vidas vitoriosas. Algumas seguiram outros caminhos, levando consigo a força e a disciplina que aprenderam, outras, inspiradas pelo exemplo que tiveram, resolveram cursar educação física, e foram elas mesmas que continuaram a espalhar o basquete por outros bairros, escolas e cidades, fazendo crescer ainda mais a semente que Lucas tinha plantado. Com o passar dos anos, a mudança foi visível. Natal se tornou um verdadeiro celeiro do basquete. O esporte deixou de ser algo raro para se tornar parte da rotina, com quadras cheias em todos os cantos e jovens sonhando com a bola laranja nas mãos. A cidade passou a ser conhecida em todo o país como um lugar que forma grandes atletas, mas acima de tudo forma grandes pessoas. Lucas olhava para tudo isso com o coração tranquilo. Ele tinha provado que não é preciso ter muito para mudar uma realidade, basta ter um sonho, dedicação e pessoas que acreditam em você. E assim, com o seu amor ao lado, o seu trabalho fazendo frutos e uma história que inspiraria gerações, ele e todos que fizeram parte dessa caminhada foram felizes para sempre. Fim. Agradeço aos familiares, amigos e a Deus pela realização deste trabalho. Júnior Lins NB